Preciso te atualizar sobre o Corinthians, de olho na volta do atacante Wesley. Para completar, Paquetá à venda na Inglaterra, Ancelotti e a relação com brasileiros, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Lucas Paquetá, velho sonho do torcedor do Flamengo, com informação importante vinda da Inglaterra. O portal inglês chamado CIH afirma que o West Ham pretende rejuvenescer seu elenco para a próxima temporada, até por isso decidiu negociar alguns dos mais veteranos e importantes atletas. A lista conta com Paquetá, Edson Álvares, Guido Rodrigues, Kudus, Cornet e Emerson Palmieri. A grande pergunta que fica é: qual clube do Brasil ou do exterior vai topar abrir negociações com o West Ham para a compra do Paquetá, sabendo que a qualquer momento surgirá o resultado do julgamento? Em relação àquele esquema de apostas esportivas, o brasileiro é acusado de ter tomado 4 cartões amarelos de forma forçada para garantir benefício a familiares e a apostadores. Existe um risco real dele ser banido do futebol. Dá para dizer que o Flamengo acompanha bem de perto a situação do Paquetá, porque entende que ele seria um baita acréscimo para o rubro-negro, mas é impossível imaginar qualquer tipo de proposta do Fla enquanto não houver resultado do julgamento. A expectativa é de que a corte que o julgou durante 3 semanas anuncie o resultado assim que a Premier League dessa temporada terminar, ou seja, nos próximos dias. Jogador que já foi avaliado em 80 milhões de euros quando quase se transferiu para o Manchester City em 2 janelas, hoje tem um valor de mercado de 42 milhões de euros. Temporada do Paquetá bem abaixo, exatamente por conta de toda essa investigação e a falta de foco do atleta. Ele jogou 34 partidas com 5 gols e nenhuma assistência. Números bem inferiores aos 43 jogos, 8 gols e 7 assistências da temporada passada. Quero falar agora sobre Carlo Ancelotti e a relação com os jogadores brasileiros. Você sabia que o treinador de 65 anos já trabalhou com 43 atletas brasileiros? Vou passar os nomes mais importantes e também algumas curiosidades sobre o tema. Antes, lembrar que o Ancelotti, até se mudar do Real Madrid para a seleção brasileira, havia trabalhado por Parma, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton da Inglaterra. Treinador que teve no Kaká, o jogador com quem ele mais trabalhou, foram 270 partidas, seguido pelo Dida com 267 jogos e pelo Rodrigo do Real Madrid com 208. Serginho, Vini Júnior, Cafu e Militão completam a relação dos atletas que mais jogaram sob o comando do técnico italiano. Mas essa lista também conta com Leonardo, Rivaldo, Alex, Ronaldinho Gaúcho, Pato, Ricardo Oliveira, Ronaldo, Marcelo, enfim, dá para dizer que Carlito Ancelotti conhece como poucos atletas grandes do futebol brasileiro. E aí uma outra curiosidade: 8 jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro já estiveram com Carlo Ancelotti. São eles: Davi Luiz, Thiago Silva, Alan, Lucas Silva, Bernard, Nenê, Lucas Moura e William José. É natural que nessa primeira convocação do Ancelotti, que será anunciada em 26 de maio, para os jogos contra Equador e Paraguai, a relação de atletas chamados seja formada essencialmente por jogadores que atuam no exterior, até porque o Ancelotti vai conhecer os jogadores que atuam por aqui com mais frequência no decorrer do tempo. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Wesley. Você lembra dele, né? Jogador formado no Terrão, revelado na base do Corinthians e negociado em 2023 com o Al Nassr por 110 milhões de reais. Wesley não deve permanecer no clube saudita para a próxima temporada. Há um limite de estrangeiros que tem dado poucas oportunidades ao jogador. Na temporada atual, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 8 dos últimos 9 jogos. Uma dessas partidas ele nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário e por conta do grande investimento, o Al Nassr decidiu emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo. O Botafogo era o mais antigo interessado desde o princípio da temporada. Botafogo e Al Nassr discutem uma negociação. O Botafogo chegou inclusive a negociar a compra em definitivo do atleta, o que não foi fechado. Em relação ao Corinthians, mais uma opção para um elenco corintiano que busca jogadores de velocidade, pontas dribladores, bem o estilo do Wesley. O grande problema é que o Corinthians precisaria de um empréstimo gratuito e ainda contaria com a ajuda do Al Nassr para o pagamento dos salários do atleta. O Wesley ganha
no time saudita cerca de R$1,5 milhão por mês. Não é uma negociação fácil convencer os árabes a emprestarem sem custos para o clube que você gastou sempre R$10 milhões para comprar e ainda ajudar com parte dos salários. Também chegaram a especular Wesley no Flamengo, notícia até esse momento não confirmada. Além de um ponta de velocidade, o Corinthians ainda busca de forma prioritária um zagueiro. Paulo Dias do River Plate chegou a ser especulado, mas negado pelos dirigentes corintianos. Corinthians que ainda sonha com menos pressa e urgência com um goleiro reserva para o Hugo Souza e também com um lateral direito. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de R$40 milhões. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Bryan Palacios e Fausto Vera. O Bryan com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moeda de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Bora mudar de assunto e falar sobre outra denúncia no Corinthians. Cada dia uma porrada diferente no torcedor corintiano. De abril a dezembro do ano passado, o Corinthians recebeu 9.062 peças, produtos da Nike, que não foram registrados no sistema. Essa denúncia foi feita por Marcelo Munhoz, que foi chefe da TI do Timão. O que significa não registrar 9.062 peças? Significa que o Corinthians, ou os dirigentes do Corinthians, podem ter feito aquilo que bem entendessem com todos esses produtos. Você poderia repassar, desviar, vender a parte, vender sem comprovação, doar, enfim, algo que inclusive a Álvares e Marçal já havia apontado como algo extremamente grave. E aí um detalhe importante, o Corinthians já vem recebendo uma grana bem superior àquela que está estipulada no contrato com repasse de produtos. De acordo com o contrato atual entre Corinthians e Nike, o Timão teria direito a R$4 milhões por ano em peças. No ano passado foram R$13.200.000. Se essa fosse apenas a única denúncia da era Augusto Melo, tudo bem, mas há uma série de outras. O Augusto é alvo de uma investigação que deve determinar o indiciamento dele e de mais 2 companheiros de diretoria na próxima semana por causa do caso Vaidbet. Tem também uma série de denúncias e contratações, no mínimo esquisitas, nas categorias de base. Lembra daquele episódio envolvendo a compra de colchões da Gazin? Tem mais um fato importante, o cambismo, venda de ingressos com participação, ao que se sabe, de dirigentes do Corinthians, enfim, um verdadeiro caos no Parque São Jorge. Para piorar, na noite desse sábado, o Corinthians perdeu por 2-1 para o Mirassol de virada no interior de São Paulo, em jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia aberto o placar, mesmo depois de o Memphis Depay perder um pênalti com o Cavadinha que repercutiu bem mal entre torcedores. Com 2 gols, o Mirassol garantiu a virada, 3 pontos importantes
que colocam o Corinthians numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, especialmente depois de um empate dentro de casa contra o América de Cali na Sul-Americana. Só um registro importante, o Timão não era derrotado de virada após sair vencendo desde setembro de 2023, a última vez que isso havia acontecido contra o São Paulo no Majestoso. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias tranquilas para você ficar por dentro de todas as informações do Corinthians. Chega aqui deixando aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente postar vídeos aqui no YouTube, valeu? E você será sempre informado assim que a gente postar. Vamos ficando por aqui, né, rapaziada? Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos ver tudo, vamos embora, vamos com tudo, vamos para cima.